queridos irmãos. Eu quero dar as boas-vindas a todos os irmãos e irmãs, em especial para os nossos convidados que estejam participando de nossa aula. Sejam todos bem-vindos à EBD da Segunda Igreja Batista de Campo Grande. Estamos na aula 7 e hoje teremos a oportunidade de aprender um pouco mais sobre a graça de Deus, pois é sobre a graça que estamos estudando. Espero que a aula de hoje seja uma boa semente na perseverança de uma vida piedosa e de um viver consciente dos perigos de se apostatar da fé. Depois de algumas semanas, já é possível percebermos muitas coisas, então eu vou listar algumas perguntas para refletirmos um pouco sobre aquilo que já estudamos. Tenho certeza de minha salvação? Fui verdadeiramente regenerado? Vivo uma nova vida no Filho de Deus? Vivo com alegria na salvação? Diariamente tenho minha mente renovada? Tenho mais interesse pela Bíblia do que por obras escritas por homens? O serviço que tenho feito é de um mau obreiro? São muitas e muitas perguntas que poderíamos fazer e que certamente precisaríamos responder. Mas talvez se eu pudesse fazer somente uma pergunta para você, querido ouvinte, eu faria uma pergunta baseada no que está escrito em Mateus 16, 24 e 25, quando Jesus diz: Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que quiser perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Então minha pergunta seria: você tem negado a si mesmo? Bom, diante disso, eu te convido a ouvir essa aula onde falaremos sobre os inimigos da cruz. E para falarmos sobre esse tema, vamos ler os textos de Romanos 12, 2 e Efésios 5, do versículo 14 até o versículo 20. Então, vamos ler agora Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Vamos ler? E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora vamos ler Efésios, capítulo 5, versículo 14, até o versículo 20. Efésios 5, 14 até o versículo 20. Por isso diz: Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, até aqui nossas aulas construíram um alicerce para que possamos agora levantar as paredes de nossa construção teológica e em nosso alicerce existem as principais doutrinas da fé cristã. E para lembrarmos, vou citar algumas: regeneração, reconciliação, santificação, justificação, adoção e assim por diante. Para cada uma dessas doutrinas e muitas outras, nós poderíamos aprofundar para obtermos as mais doces consolações para a nossa alma. E sobre a aula passada, se eu pudesse resumi-la, resumiria ela em duas perguntas. A conversão que penso ter é verdadeira? A conversão que tenho honra a Cristo e rebaixa a mim, pecador? Percebam que as perguntas exigem respostas que são concernentes às minhas condutas enquanto cristão. E para a aula de hoje, nós vamos construir um raciocínio que refuta o entendimento que existe possibilidade de um crente estar em paz com o pecado e ao mesmo tempo ser espiritual. Ou seja, porque o tal crente tem o seu nome inscrito no rol de membros da igreja, foi batizado e hoje trabalha na congregação, ele é espiritual ou foi regenerado. Digo isso para o alerta que precisamos ter quanto àqueles que vivem próximos a nós ou até mesmo de nossa própria profissão de fé, se ela tem sido genuína ou não. Sendo assim, poderemos entender se temos andado por caminhos escorregadios
onde quase nossos pés estão resvalando, como vemos no Salmo 73:2, que diz: Quanto a mim, os meus pés quase resvalaram, pouco faltou para que os meus passos escorregassem. Ou, como está escrito em Hebreus 10:20, se estamos no caminho que é vivo e novo. E diz em Hebreus 10:20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Temos também Mateus 7,14, que diz que esse caminho é estreito que devemos estar caminhando, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Falando sobre o nosso tema, podemos dizer que um inimigo da cruz também é um inimigo da graça, como vimos na aula passada. Ou seja, ele não só distorce e destrói o entendimento da liberdade do pecado que Cristo concedeu ao homem, como vemos em Gálatas 5:13, como também vive as concupiscências da carne por não haver renovado sua mente, o que contribui para não entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, como vemos em Romanos 12:2, que acabamos de ler. Ou seja, esse inimigo da graça e da cruz não passou por aquilo que o apóstolo Paulo chama de transformação, uma palavra que no original significa metamorfose. E o que é metamorfose? A palavra metamorfose sempre nos lembra a transformação da lagarta em borboleta, não é mesmo? Pois bem, depois que ela vive muito tempo rastejando, ela faz seu casulo para um período de retiro, um jejum, silêncio e solidão, que resulta em sua transformação, ou seja, sua metamorfose. Seu enclausuramento parece a morte e o fim, mas é um processo para o recomeço, uma nova vida, uma nova história. Depois de alguns dias, ela se liberta. Nem parece o mesmo animal, mas sim, é o mesmo. Porém, agora com uma nova natureza, novos hábitos, frequentando novos ambientes, novos propósitos e uma nova razão de viver. Estão lembrados do exemplo que dei de quando éramos bebês e depois nos tornamos adultos na aula passada? A grande diferença que advém depois de anos de mudança, até mesmo um parente não nos reconheceria mais. Pode acreditar, depois de passado tanto tempo sem nos ver. Pois então, nós precisamos de períodos de dedicação e consagração ao Senhor, para que Ele nos transforme naquilo que devemos ser. Portanto, deve haver uma mudança externa que demonstre nossa nova natureza interior redimida, não uma vez somente, mas diariamente. E eu te pergunto, querido ouvinte, você já leu e meditou nas Escrituras de tal modo que seus pensamentos foram renovados? Uma mente renovada é uma mente cheia da palavra de Deus e controlada pelo Espírito Santo. Você já passou recluso, sozinho em seu quarto por um dia ou 2 dias inteiros, somente dedicados ao Senhor, jejuando, orando, cantando louvores ao Senhor e meditando na palavra? Ou você ainda pensa que conseguirá uma nova mente somente indo para a igreja aos domingos, fazendo trabalhos sociais, participando das EBDs ou, no caso dos jovens, indo a retiros? Não se engane, querido ouvinte, não se engane. Sua mente ainda é mundano bastante para rejeitar as Santas Escrituras, as vigílias com Cristo e lutas de mortificação da carne. Cristo morreu por você, então vá para a cruz e não saia de lá, pois lá você o honra e o glorifica. Não sejamos cristãos que só admiram o Evangelho. E nesse ponto eu me lembro de John Owen, que no início de seu livro A Morte da Morte, na morte de Cristo, ele se reporta para dois potenciais tipos de leitores. Aquele que estava ali para ir um pouco mais longe no assunto e aquele outro que ele chama de leitor crítico ou admirador de títulos. Bem, para o primeiro tipo de leitor, aquele que estava ali para ir um pouco mais longe no assunto, ele faz um convite para que fique e leia o restante do livro. Mas para o segundo tipo, ele diz: leitor,
se tu és, como muitos nesta era de aparências, um crítico ou admirador de títulos, e entras nos livros como Cato no teatro para somente sair de novo, tu tens tido teu entretenimento. Adeus. Então, eu quero acreditar que você é do primeiro tipo, que está aqui para ir um pouco mais longe no assunto. E algo que um cristão não pode viver, é inadmissível para um cristão, é que ele seja acomodado, preguiçoso, negligente com a sua vida espiritual, pois as Escrituras ensinam que os salvos precisam estar ativos no cumprimento da própria santificação. E John Owen esclarece algo para nós sobre mortificação. Primeiro que ninguém consegue favor divino por mortificar as obras da carne. E de acordo com ele, apenas o vigor, o poder e o conforto de nossa vida espiritual dependem da mortificação das obras da carne. Dessa forma, mortificação não é mutilação própria, como vimos na aula passada, a diferença entre mutilação e circuncisão, onde circuncisão da primeira aliança é exterior, portanto, um corte, uma mutilação, enquanto a circuncisão de Cristo é no interior, na alma, no coração. Portanto, a mortificação não é mutilação, mas é arrancar o princípio de todo o seu vigor, força e poder do pecado arraigado, de tal maneira que ele não possa agir ou se empenhar ou realizar qualquer ato próprio. Mas para experimentar as delícias da vida cristã, o crente não deve cessar o seu trabalho um dia sequer. E é aí que John Owen cunhou a frase: mate o pecado ou ele o matará. Ou essa frase também pode ser vista em alguns lugares como mate o pecado continuamente ou o pecado continuamente o matará. Então a mortificação é um chamado fundamental na vida cristã. E quando estamos diante de cristãos que não buscam santificar-se, quando sabemos de tais cristãos, dessa prática de não se santificar, então esse tal é um inimigo da cruz de Cristo, pois contrariam a necessidade da mortificação do pecado na vida cristã. Isso precisa ficar muito claro, meus irmãos, pois quem nasceu de novo, quem foi regenerado, estará em guerra com o pecado, pois sua nova natureza não deseja mais o domínio do pecado, pois foi completamente destronado da vida do cristão. Muitos crentes professos que, em vez de demonstrarem os maravilhosos e evidentes frutos da mortificação, como era de se esperar, deixaram de produzir até mesmo as folhagens de uma vida piedosa. Matthew Henry também tem uma excelente orientação para aqueles que vivem de aparências e, consequentemente, são ouvintes esquecidos e não se santificam. O texto em questão está em Tiago 1:21, que diz: pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Esse texto, em seu contexto, trabalha a prática da palavra de Deus, e diante disso vamos entender três pontos. Primeiro, que o convite é, ao ouvirmos a palavra de Deus, devemos recebê-la, ou seja, consentir com as verdades dela, consentir com as leis dela, recebê-la como o tronco recebe o enxerto, para que assim o fruto que é produzido possa ser não de acordo com a natureza do tronco azedo, que somos nós, eu e você, mas de acordo com a natureza daquela palavra do Evangelho que é enxertada em nossa alma. E em segundo lugar, precisamos ceder à palavra de Deus, com a disposição mais submissa, humilde e dócil, e isso é recebê-la com mansidão. Estar disposto a ouvir dos nossos erros e recebendo-a não somente com paciência, mas com gratidão, desejando também ser moldado e formado pelas doutrinas e preceitos do Evangelho.
E em terceiro lugar, em todo o nosso ouvir, devemos ter como alvo a salvação da nossa alma. É o desígnio da palavra de Deus tornar-nos sábios para a salvação. E aqueles que propõem a si mesmos qualquer propósito mais insignificante ao ouvir a palavra desonram o Evangelho e decepcionam a sua alma. Devemos nos aproximar da palavra de Deus quando a lemos e quando a ouvimos, como aqueles que sabem que ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como vemos em Romanos 1,16. Até aqui percebemos que aquele que é inimigo da graça e da cruz foge de uma vida consagrada, de jejum, de retiro, de estar a sós com o Senhor. Esse tipo de crente, inimigo da cruz, vive com acúmulos de malícia e não recebe com mansidão a palavra, pois não está disposto a ouvir dos seus erros. Pessoas assim, que comumente aborrecem uma vida de oração, de renúncia e de cruz, quando vão ao templo cultuar a Deus, cultuam a si mesmos, pois não se concentram no culto, dão espaço para conversas, risadinhas e toda sorte de falta de atenção durante o culto ao Deus que foram cultuar. Prossigamos então para o último ponto de nossa aula. É importante que saibamos que esse crente, inimigo da graça, inimigo da cruz, também é inimigo de Deus, pois, conforme vemos em Romanos 8,7, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. O apóstolo João vai dizer em sua primeira epístola, no capítulo 2, coisas muito sérias com relação àquele que diz ser cristão. Vejamos o versículo 4, que chama de mentiroso quem não guarda os mandamentos. O versículo 15 diz: Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Portanto, hoje é o dia que o Senhor nos dá para refletirmos na maneira como temos andado e também com quem temos andado, até mesmo com aqueles que se dizem irmãos. Pois se um irmão tem indícios de ser um falso crente, um falso convertido ou um inimigo da graça e da cruz, como temos dito, esses tais não são saudáveis para o convívio. E sabem por quê? Porque também são inimigos de Cristo. Para suavizar um pouco, podemos chamá-los de o joio no meio do trigo do Senhor. Para encerrar, gostaria de citar a Confissão de Fé Batista de 1689 integralmente em sua página 38. Aqui teremos um alento para nossas almas, pois ainda que queiramos ser bons, não conseguimos, e ainda que relutemos em não fazer o mal, ainda fazemos. Isso eu digo para os cristãos piedosos, que são amigos da graça, amigos da cruz. Vejamos o que a confissão nos diz. A confissão, ela trata, o que ela traz agora está em Tito 3, versículo 3 a 5. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Quando Deus converte um pecador e o transfere para o estado de graça, ele o liberta da sua escravidão natural do pecado e somente pela graça o habilita a livremente querer e fazer aquilo que é espiritualmente bom. Mesmo assim, por causa de certas corrupções que permanecem, o homem redimido não faz o bem perfeitamente e nem deseja somente aquilo que é bom, mas também o que é mal. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Então, ao querer fazer o bem,
Encontro a lei de que o mal reside em mim, mas vejo nos meus membros outra lei, que, guerreando contra a minha mente, faz-me prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Somente no estado de glória a vontade do homem será transformada, perfeita e imutavelmente. E então será livre para fazer apenas o bem, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Essa citação eu faço está em Romanos 7, e tudo isso está na Confissão de Fé Batista, na página 38. Bem, aqui está a inegável oposição entre a carne e o espírito, pois a carne cobiça contra o Espírito Santo e o Espírito Santo contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Vemos isso em Gálatas 5,17. 5,17. Portanto, querido irmão e irmã, esse é o tempo que o amor de muitos se esfriará por se multiplicar a iniquidade, como vemos em Mateus 24,12. Então o Espírito diz: se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3. E também quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Apocalipse 22:11. Este é o tempo de se santificar e buscar a face do Altíssimo. Sejamos, portanto, amigos da cruz. Por último, coloco para nós relermos então Efésios 5, 14 até o 18. Por isso diz: Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Enchei-vos do Espírito. Se você, querido ouvinte, durante a lição de hoje se viu como um inimigo da cruz ou um falso crente, saiba de uma coisa: você não nasceu para ser um falso crente. Hoje é o dia da sua salvação. Arrependa-se, dobre seus joelhos onde está, reconcilie-te depressa com seu Cristo. Comece a ser do dia de hoje em diante um amigo da cruz. E será sobre isso que falaremos em nossa próxima aula, os amigos da cruz. Obrigado por terem ficado comigo até aqui. E agora começará um lindo hino que fala sobre a infinita graça. Deus abençoe a todos e até a nossa próxima lição.